Olá, pessoal! Bom, estamos aqui hoje para gravar o nosso primeiro episódio do podcast Pode Construir. Aqui, tudo vai se falar sobre arquitetura, engenharia e muitas coisas mais. Enfim, tudo pode construir, não é verdade? E para essa empreita, vamos dizer assim, eu convidei a minha amiga Priscila Gervásio, a engenheira, porque uma arquiteta precisa de um engenheiro e um engenheiro precisa de um arquiteto. Então está aqui hoje a Pri em todos os outros episódios que a gente vai falar muitas coisas para você. Pri, por favor, se apresente aqui para a gente, como é que vai ser o nosso podcast, mas enfim, começa aí, Pri. Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. Fiquei super lisonjeada pelo convite. Muito obrigada. Imagina, Pri. Pela confiança no trabalho e realmente todo mundo é complementar. O engenheiro não é nada sem o arquiteto e os profissionais, e o arquiteto precisa e o proprietário precisa mais ainda de todo mundo, né? Exatamente. E é isso aí, a gente está muito empenhada, né, Carla, em trazer conteúdos de qualidade, relevantes para a construção, para o profissional, para quem vai construir, para os engenheiros, para todo mundo. Vamos fazer uma reviravolta no mercado. Vamos, né, Pri? É isso que a gente Isso quer. aí. A gente realmente quer trazer esse conteúdo, né, de relevância para que realmente seja algo que sirva para todo mundo, né? Exato. Não só para o profissional, mas também para o cliente que quer construir, né? Porque, afinal, ele pode construir. Ele pode construir, né? Isso aí. Ô, Pri, para a gente iniciar hoje o nosso primeiro episódio, claro que hoje a gente vai falar sobre a gente. Quem é a Priscila e quem é a Carla. Até porque a gente precisa se conectar, vocês precisam saber quem são essas duas pessoas que vão estar aqui a partir de hoje. Pri, começando com você, por favor, fala um pouco sobre a Priscila Gervásio. Então, eu sou a Priscila, tenho 29 anos, sou engenheira civil, estou indo para o meu 6º ano de formada. Comecei na construção por acaso, não era a minha primeira opção cursar engenharia civil, mas eu venho de uma família que todo mundo está muito envolvido na construção, no mercado, e desde criança eu frequentava muito obras. Então, com meu pai, com os meus avós, e assim, é paixão, né? A gente, tenho fotos eu sentada no caixotinho na obra, fazendo prédios de bis, muitas histórias aí por trás, mas na faculdade realmente eu desenvolvi um amor pela profissão, né? Uhum. A gente vai vivendo, depois também tive a oportunidade de ter grandes pessoas, grandes tutores, né? Trabalhei em escritório muito legal de engenharia, de arquitetura, e aí assim, a gente vivendo, cada dia mais que eu vivo a construção, mais eu me apaixono. Porque também não é uma coisa que é sempre igual, né? Ela está sempre movimentando. É verdade, a construção é algo que realmente ela nos... cada dia é uma emoção, né? Cada dia é uma emoção. Cada dia é um acontecimento. Mas, Pri, bom, você se formou, está no mercado há 6 anos, fez especializações. Fala um pouquinho do seu trabalho, né? Quem é a Priscila, além da profissional, engenheira? Como é o seu cotidiano? Que tipo de projeto você desenvolve? Que eu acho que é super bacana. Sim, quando eu me formei, no último ano da faculdade, eu tive a minha orientadora do TCC. Fiz um TCC incrível, né? Que na época a gente ficou muito bravo, muito chateado com aquele tema. Mas que hoje eu vejo que foi assim, um diferencial na minha carreira. Que era desenvolver um loteamento do zero. Então, eu tive realmente uma tutora incrível, uma professora, Adélia, né, ela sensacional, pegou e falou: Priscila, vamos fazer do zero. Em grupo, quem quiser participa, quem não quiser, não participa. Mas se você está empenhada, desenvolva. Isso aí me abriu um leque de conteúdos que a engenharia poderia me trazer, que eu fiquei assim fascinada. Comecei a buscar mais conhecimento, depois eu me apaixonei pelo lado do loteamento, mas o que me ganhou mesmo foi a parte de hidráulica. Sério? Que praticamente ninguém quer. É verdade. Não dão atenção, mas é fundamental, né? Exatamente. E aí depois eu tive a oportunidade, essa tutora me levou para fazer um mestrado na Unicamp, consegui entrar para fazer o mestrado.
E aí um caminho vai levando o outro, né? Tipo, quem quer realmente não entrar para um mercado da educação, acabei fazendo outras especializações que tem mais a ver com o mercado que a gente vive no dia a dia, porque tem algumas coisas que são assim muito grandes, como córregos, redes de grandes portes, barragem, que não é muito um foco de uma cidade do interior, né? Sim. Eu, uma profissional autônoma. E para mim, assim, nunca foi uma opção mudar de Atibaia. Tá. Né? Eu sempre me vi como engenheira em Atibaia. E aí eu fui buscando me diferenciar do que existia aqui. Então, hoje, eu acho que eu cheguei de onde eu queria estar. Tá. Né? A gente tem um escritório de projetos complementares. Então, hoje a gente atende construtoras, arquitetos, profissionais. Pouco assim, mas a gente atende, né, o consumidor final. E a gente faz projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico. E empreende com automação residencial também. Pois é, né? A famosa Wise Home. Famosa. Tá ficando famosa essa Wise. Mas olha, não... E realmente tem motivos para ela estar tão famosa assim. É tecnologia, né? É o futuro. Então, a gente busca sempre pôr um dedinho de tecnologia nos nossos projetos, né? Então, assim, todo mundo precisa... eu acho que hoje a engenharia e a arquitetura deixou de ser clínico geral. Né? Sim. Todo mundo precisa saber de um pouquinho de tudo. É verdade. Mas na hora de desenvolver o projeto tem que ser um especialista. Com certeza. Né? E o especialista, né? Que tem aí um conhecimento amplo, que sabe o que está fazendo, Exatamente. Né? Não basta dizer que é especialista. Exatamente. Tem aqui, assim, né, inúmeros profissionais todos os anos formando. E o que eu sempre falo é cuidado com os pilotos de software. Porque hoje a gente tem muito piloto de software. Gente que também não sabe o que está falando exatamente, o porquê que o software está dando resultado. Software é tecnologia, o mercado, né, vai aumentando, cada vez melhora as qualidades de software, mas a pessoa tem que saber analisar o resultado. Com certeza, é bem isso mesmo. Bom, vocês estão vendo, né? A PRI é uma técnica e isso é bacana. Por que eu convidei a Priscila? Porque eu acho que cada vez mais o mercado precisa de técnicos, precisa de pessoas especializadas. A obra, ela está sendo mais profissionalizada, está saindo essa coisa da informalidade, né? Sim. Que o profissional fazia o projeto e o cliente executava com o empreiteiro que fazia, o empreiteiro mesmo que falava, não, pode deixar que eu sei fazer a fundação, né? Não, a gente passa os caninhos. Isso. Né? Acostumado, né? Pois é. Que bom que isso está acabando, né? Está acabando. Porque mas precisa... Aí, eu queria saber de você, Carla. Como que foi esse desafio? Você que é formada há muito mais tempo do que eu. Lá de trás, como foi entrar no mercado da construção? E se mudou alguma coisa de lá para cá realmente? Ai, olha... Eu tenho história para contar, viu? Inclusive, né? Ela tem 29 anos. Eu tenho 28 anos de profissão. Então, quer dizer, olha aí. A gente tem muito que aprender, então... Pois é, né? Temos aí bastante coisa para conversar. Olha, Pri... Tanto quanto você, a arquitetura estava na minha alma, no meu DNA, né? Eu já, como eu sempre falo, sempre que eu dou uma palestra, sempre que eu converso com alguém, quando pergunta sobre isso, eu falo que eu nasci arquiteta. De uma família também de classe média, meus pais, eu não sabia o que era arquitetura, né? A gente não tinha muito acesso a tudo isso, mas foi um teste vocacional que deu essa, né, me mostrou o que era, me apresentou a arquitetura. E eu sempre gostei de desenhos, sempre gostei de observar casas, desde pequena. E é interessante isso porque eu, desde a minha infância, eu tinha esse olhar para a família. A família, para mim, o morar sempre foi muito importante. Eu era aquela que gostava de criar casinhas,
né? O brincar de casinhas, que isso, não sei se existe, meus filhos já não tinha mais esse olhar, eu imagino hoje, né? A casinha está aqui no tablet, Todo mundo né? no farm, né? Então, e eu não, né? Eu pegava caixinhas e fazia dessas caixinhas algum mobiliário. Então, foi muito gostoso. A minha infância foi muito gostosa nesse processo. E aí, os anos de arquitetura, né? A faculdade, eu falo que aprendi muito, mas a vida, sim, me ensinou mais. A prática, o cotidiano me ensinou. E eu amo o que eu faço. Eu tenho realmente uma paixão pela arquitetura, que foi um dos motivos o qual eu quis, né, criar esse podcast, esse desejo de compartilhar tudo isso. São muitos anos aí de convivendo com muitas famílias, são mais de 600 mil metros quadrados de área construída, né, quando eu somei todos esses projetos, e aí você fala, uau, né, quantos projetos, quantas famílias, quantas obras. Quantos sonhos realizados, né? Quantos sonhos realizados. Desafios Quantos problemas resolvidos, né? Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, né? Sobre pós-graduações. Eu acho que a gente tem duas na vida, né? A da vida real, que ensina muito, mas é bem dolorida. Né? A obra não é tão e simples. O conteúdo que a gente busca em faculdades e tal. E até quando você fala de Atibaia, que você não queria sair de Atibaia, eu sou de São Paulo. Sim. Né? Eu sou de lá e eu estou em Atibaia há 22 anos. E Atibaia que transformou a minha vida. Foi aqui que eu aprendi tudo. Porque aqui a gente constrói casas, né? Casas que você pode colocar a natureza, casas que têm um sentido do interior, aquela coisa, né, do descansar, ou de buscar qualidade de vida. Então, eu fiz muitos projetos para as pessoas que vieram buscar qualidade de vida em Atibaia. E agora, na pandemia, reviveu todo esse ciclo, né, também. De uma forma diferente, né, que aí é a diferença. Lá atrás, construir era de uma forma. Hoje, se desconstruiu tudo isso. É mais complexo. As emoções são diferentes. Comportamento da família é outro também. O que você acha que mais diferenciou, assim, há 22 anos atrás, as famílias vindo para Atibaia e agora? Então, lá atrás existia uma compreensão maior. Eu acho que a tecnologia, ela te coloca no mundo hoje de um tempo muito reduzido, né? Na verdade, você se conecta a muito mais coisas. Sim, são 15 segundos de story que tem que explicar tudo. Então, assim, as pessoas têm menos tempo hoje, por incrível que pareça. Com a tecnologia que vem para proporcionar mais tempo e mais qualidade de vida, eu vi que não. Eu vi que as pessoas têm o tempo, e eu mesmo, né? Parece que aparece tanta coisa, que você quer resolver tanta coisa. Verdade. E lá atrás, você tinha o cliente naquele momento, o cliente estava mais presente, o cliente queria te conhecer, saber do seu trabalho, conversar. Então, tinha dias que, quando eu fazia o primeiro atendimento, Pri, era no mínimo 4 horas de reunião. A gente ficava uma manhã, uma tarde, ou às vezes amanhã parava para almoçar e voltava depois para continuar a conversa. E aí você entendia de fato, né? Então tinha um outro olhar, um outro valor. Entendi. Hoje não, hoje tem que ser tudo muito mais dinâmico. Então, hoje o desafio do profissional é maior, porque ele em pouco tempo ele tem que fazer uma leitura mais precisa daquele cliente, daquela família. O cliente tem que ter tá muito preocupado também, geralmente, com o preço, né, do profissional. Isso é um dos motivos, né, Pri? Motivos que a gente quer também pegar muito aqui da valorização. Da valorização. E até justamente por este motivo, nos meus anos aí de profissão, eu fui fazer uma pós-graduação em arquitetura sensorial, aonde eu me conecto com a neuroarquitetura, ou melhor, com a neurociência. E
eu fiz especialização em neurociência, fiz pós-graduação em psicologia positiva para poder entender o comportamento humano. Fui buscar tecnologia e inovação no Vale do Silício, numa imersão que eu fiz lá. Fiz design, o Professional Design no Instituto Marangoni, em Milão. Enfim, eu fui buscar várias especializações para que eu conseguisse trazer tudo isso e fazer uma leitura mais rápida e mais precisa do meu cliente, né? E quando eu deparo com tudo isso, eu falo, caramba, eu posso... Quanta coisa. Não, e ao mesmo tempo, o que mais eu posso buscar? Né? Eu acho que eu sou a favor do lifelong learning, né? Sim. E eu acho que a gente realmente tem que se conectar, tem que estar sempre atualizado, não podemos parar no tempo. Você mesmo falou das ferramentas tecnológicas, né? De tudo isso que tem hoje para ajudar. E uma coisa que não pode perder, e que eu vejo que em alguns momentos se perde e muito, a essência da arquitetura. Né? O que a arquitetura é de fato. Então, isso em alguns momentos me deixa muito triste. Em alguns podcasts que eu já participei, eu falo sobre isso. Eu falo que muitas pessoas vendem imagem, e muitos profissionais vendem imagem, não vendem projeto. E a imagem fascina. Sim. Né? A primeira impressão... Render, né? Maravilhoso. A primeira impressão é a que fica, é a que seduz. Né? Então, o belo seduz. Mas a hora que você pega esse projeto e você começa a avaliar e analisar ele no contexto, você fala, mas isso não é viável, Sim. Isso não é executável, né? Ou isso talvez é uma imagem ilustrativa, não é a essência daquela família. Né? É a mesma coisa você comprar uma roupa que você vê e você colocar e falar, poxa, mas ela não faz parte do meu corpo. Né? Ela tá bonita lá. Ou naquela pessoa, ou naquela vitrine, enfim. Com a luz perfeita, né? Com certeza, perfeito, né? Um render põe a luz e o efeito que você quer, né? E a realidade não, Sim. né? Até falando sobre luz, esses dias, conversando com alguns profissionais, eles falaram exatamente isso. Carla, quantos projetos de luminotécnica que inclusive essas empresas fazem, e o cliente vai lá e compra, e não é. Tá errado. Tá errado. Né? A candância, os lumens, os resultados. Enfim, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade do podcast e transformar tudo isso, né? Vendo assim, pelo meu lado, que é mais técnico, né? Do ponto de vista e do que eu vivo no escritório, que eu percebo assim, os profissionais, até por falta de tempo, porque realmente a pandemia deu um boom para a construção, eu acho que está tudo muito corrido e atropelado. As faculdades não se preocupam em realmente formar profissionais. Os profissionais saem formados, porém, eles não buscam, às vezes, se desenvolver e ter realmente o conhecimento total do projeto. Eu acho que isso aí acontecia muito mais antigamente. Uhum. Hoje está falho pra caramba no mercado, que nem você falando, o pessoal projeta sem entender muito bem a iluminação. E no nosso segmento, né, que são dos projetos complementares, a gente percebe uma falta de conhecimento de NBRs imenso. E é uma responsabilidade que não é de hoje, né? Se a gente pegar as primeiras legislações aí, são de 1980, 1990, e até hoje os projetos não se enquadram nelas. Quando né? Você fala, né, você está falando dessa parte mais técnica, que, né, como você é técnica, eu sou humana. Isso aí. Né? Então, assim, é a mesma coisa do lado humano. Sim. Sabe? Porque quantos profissionais que eu vejo que não têm conhecimento e pega um projeto e manda para uma loja e fala assim, desenvolve aí o mobiliário para mim. Uhum. Né? Faz aí um orçamento, uma proposta orçamentária de mobiliário. Põe aí a decoração, que é a loja que está desenvolvendo. Uhum. Não é aquele profissional que tem contato com o cliente, que fez a leitura, que sabe que vai atrás. Né? Então, às vezes, eu falo, caramba, eu sempre fiz tudo, tanta coisa e tanta preocupação, e eu vejo que, sabe,
sabe? Parece assim, ó, tô aqui, faz aqui. Cadê a identidade? Cadê a personalidade daquele projeto? Cadê aquele cuidado com aquela família, com aquele cliente? Enfim, aonde está tudo isso, entendeu? Cadê o seu conhecimento, né? De poder, desde elaborar o projeto, acompanhar a obra, especificar os revestimentos de acordo com o mobiliário, conhecer sobre design. Tem profissional que não sabe nada sobre design. Né? Então, aí onde entra o nosso propósito, valorizar e precificar. Sim, né? fazer o conhecimento, criar o valor, né, do produto. Quem conhece tem que saber cobrar pelo que faz. Hoje eu tava... E não também conscientizar o cliente. Porque o cliente, ele precifica o tempo todo. Sim. O cliente, ele quer o que preço? Hoje, até foi algo interessante, Pri. Eu fui visitar um cliente, que foi uma indicação, e para fazer um projeto de reforma. E aí, eu deparei com uma falta de conhecimento. Eu falei, caramba, né? Esse cliente não sabe o que quer, tá perdido. No que eu posso ajudar? E aí ele tinha um valor na cabeça, né? Um valor que ele achava que o que ele queria fazer dava. Sim. Aí ele perguntou, quanto você acha que eu vou gastar? Eu falei, primeiro que eu não tenho como falar quanto você vai gastar. A gente não tem projeto, a gente não sabe o que vai ser feito, né? Segundo, tem que fazer tudo isso, tem que ser aprovado e a gente tem que fazer todo um levantamento. E ele falou, não, mas me passa. Uma base. Eu falei, não tem como passar uma base. Primeiro, vou te passar uma proposta orçamentária, inclusive. Por quê? Eu percebi também, porque ele fala assim, não, mas me dá suas ideias. Né? Mas você não pode. Ideias já começa por aí. Você só pode dar ideias quando você é contratado. Até porque, se o cliente quer saber seu trabalho, você tem um portfólio para apresentar. E tem a identificação. Bom, resumindo, aí ele falou um valor, eu falei, isso é o sinal que você quer dar para a obra, né? Não, como assim? Eu falei, não, porque quase que eu falei, que mundo você vive, né? Porque não tem sentido. A pessoa estava completamente desatualizada, sem orientação. Pensou se cai na mão de um profissional que vira para ele e fala assim, não, dá sim, dá pra fazer. Não, vamos fazer isso sim. Sabe? O cara vai se frustrar, de porque não vai dar. iludir a pessoa só para ganhar a obra, né? Exatamente. E acontece muito isso, muito, né? E, assim, é muito triste de ver que isso acontece. E não, assim, só com o cliente, eu fico triste de ver o profissional não se dando esse devido valor. Porque eu acho que isso aí é uma troca justa que tem que ter. Claro. Se o profissional é qualificado, o cliente vai aceitar pagar, porque ele vai ver o reconhecimento, né? Vai ver o valor daquele produto. Agora, se o profissional se rebaixa a fazer o que o cliente só pensa nisso, que acha que vai dar, e vende uma ideia que ele não vai conseguir fazer, é frustrante. E isso aí vai também denegrindo a imagem do profissional, e às vezes ele acaba perdendo o mercado e até às vezes se extinguindo, né, no mercado. Exatamente. Ele não consegue mais trabalhar, porque todo mundo vai vendo a fama. A cidade que nem Atibaia ainda é uma cidade pequena. Mas eu acho também que isso é muito independente do que do que pode acontecer. Eu acho que tem a consciência do próprio profissional, entendeu? Eu acho que assim, se você é engenheiro, é arquiteto, é designer, enfim, tá lá, eu acho que você tem que ter um posicionamento e uma responsabilidade. Até porque, né, a gente é responsável técnico e civil. Né? Então, acho que não é por pouco tempo, né? Não, é por muitos anos. Muitos anos. Então, pera lá. Né? É o que eu estava até comentando hoje com esse cliente específico, que é do segmento da saúde. Eu falei, então, eu venho aqui e te peço, olha, me dá uma receitinha, que eu tô com uma dor de cabeça, receita aí um analgésico para mim, né? Não, mas você tem que passar por uma consulta. Não precisa não, receita aí. Aí você receita o analgésico, me dá um outro problema, aí eu vou chegar para você e falar assim, olha, eu adquiri esse problema porque você me receitou isso. Eu tomei aquele remédio que eu era alérgica. Receitou, Talvez, né? sim. Exatamente. Então, não é assim.
Verdade. Né? Então, eu sempre faço assim. Eu sempre peço à pessoa, eu faço a inversão de posições. Eu começo a fazer com que a pessoa se posicione. Faz você isso na sua profissão. Faz isso no seu comércio, enfim, na sua vida. Como seria com você? Então, é assim na arquitetura, é assim na construção civil, é assim na engenharia, né? Ô, Carla, e agora falando um pouquinho do lado de empreendedorismo, né? O que você acha que mudou? Teve alguma mudança no mercado empreendedor? Como que você começou? Sempre foi autônoma? Nesses quase 30 anos, né, de profissão, você teve, assim, momentos de oscilação que você achou assim, nossa, não sei se eu vou conseguir me manter no mercado? Como que foi esse caminho Então, Pri, empreendedor da Carla? eu sempre fui autônoma e, assim, há 4 anos atrás que eu comecei a pensar em mudar. Pelo cansaço, talvez. Ou por uma necessidade de momento, do meu momento de vida, né? Amanhã eu faço 52 anos. Sim. Inclusive. Um ciclo novo. Um ciclo novo. Então, teve alguns momentos que eu queria rever a minha vida. Buscar outros desafios. Muitos anos fazendo a mesma coisa. E quando eu vou para o Vale do Silício, ali teve a virada de chave. Ali realmente foi aonde eu falei, eu preciso buscar o novo para mim. Eu precisava fazer essa transformação da Carla e essa transformação profissional também. E foi aonde eu vi que eu poderia fazer a diferença por tudo que eu passei, porque eu até então era a profissional, tudo bem que eu sempre fui a profissional que usei salto, mas assim, sempre fiquei na obra, literalmente, né, a palavra, o peão de obra, né? Então, eu senti a necessidade de criar coisas novas, de mudar tudo isso. E foi aonde eu comecei a empreender em outros segmentos. Né? Fiz uma transição de carreira, fui buscar um profissional para me ajudar no processo de transição, um mentor, fui fazer cursos também para me preparar para essa transformação e algumas coisas foram aparecendo no meio do caminho, como o Club Arc Design, onde, né, eu sou hoje diretora de relacionamentos. Foi uma forma também que eu queria muito me conectar com o profissional, fazer parte, né, do jovem que vai para o mercado de trabalho, direcionar tudo isso. Então, o clube foi um meio. As palestras, sim, que eu também comecei a dar. Muita gente bacana, né? Muita muito gente. Conteúdo legal. Foi, E algumas mentorias que eu já estou dando para alguns profissionais. Então, achei isso super gostoso, me identifiquei. E agora também estou num mais um novo desafio, né? Como empreendedora. Então, comprei uma franquia do segmento e estou aí... Novidades, né? Chegando. E estou muito feliz porque é mais um meio para ajudar, né? Legal. E, enfim, eu acho que tudo que me traz prazer, sim, dentro da arquitetura e o que não me traz prazer, eu vou tirando do caminho, né? Hoje eu posso... Eu falei que eu estou me dando a esse luxo, sim, né? Buscando essa qualidade. E estou buscando aquilo que realmente me dá muito prazer, cada vez mais. E é isso. Essa é a minha trajetória. É o início de uma outra etapa. É isso aí. Eu acho que nesse ramo de empreendedorismo, né, que a gente está entrando, que nós somos empreendedores, a construção mudou, o mercado mudou. Hoje a gente não pode ser só o profissional, só o engenheiro, só o arquiteto, a gente tem que ser comunicador, né? Então, tudo está tão mudado que a gente vai ter que realmente conversar com muitas pessoas e pegar o melhor de cada conversa, né? Eu falo que o arquiteto, ele tem que ir para a obra. Sim. O arquiteto, ele tem que
tá sempre buscando as novidades, o arquiteto tem que ir viajar. Tem que sair do seu mundo, tem que ser curioso. Aí você fala, mas poxa, não é todo mundo que pode viajar. Sai de Atibaia, vai bater um centrão de São Paulo, pega um fim de semana, vai olhar para a riqueza de arquitetura, de história que tem em São Paulo. Tem o tour guiado, né? Ali na região da Sé, muito interessante, eu já fiz. Eu acho muito sensacional. Você se conectar com a história e saber por que o novo. Sim. Né? Tantos cursos aí que hoje, né, o Sebrae oferece, não é, Pri? Muitos. Até com a Associação dos Engenheiros Arquitetos aqui de Atibaia, a gente também tem um trabalho bem legal, né? Que a gente vai trazer muitas palestras também, né? Realmente não é muita informação. Não é só o profissional querer que ele se conecta a tudo. Sim. Me parece que tem perguntinhas aí, Pri. Tem perguntinhas? Vamos lá. Vamos lá, os nossos colegas aí nos assessorando. O Bruno Weidman queria saber qual foi o projeto que vocês se sentiram mais realizadas fazendo. Ai, Bruno. Olha, todos. Na verdade, eu falo que cada obra que eu finalizo é um filho que nasce. Isso aí. Né? É claro que tem a obra que marca a história, né? As passagens e tudo mais. Tem sempre um cliente que você aprende muito, né? Sempre tem aquele projeto que você tem um carinho maior. Porque você tem, às vezes, até empatia. Sim. Enfim, a gente tem sempre os nossos queridinhos, né? Mas, de uma certa forma, todos foram transformadores. Todos eles. Quando eu termino, eu falo, nossa, fui eu que fiz, né? Que legal, que delícia tudo isso. E saber que lá tem uma família que vai ser feliz, né? Que vai dar continuidade e que também o quanto ela investiu naquele lar, né? Para poder realizar esse sonho. Enfim, todos eles foram muito prazerosos. Legal. E você, Pri? Pro lado da engenharia, sempre assim, a hora que tira aquela escória do balanço, a última escória daquele balanço incrível de 6x12, Nossa. É a hora da realização do engenheiro, Tipo, não caiu, não caiu. Deu certo, né? Isso aí, deu certo. Não teve trinca, nada, né? Esse é o momento da realização do engenheiro, que ele vai falar, nossa, vou dormir tranquilo. É uma profissão prazerosa, né, Pri? Muito, muito. É muito bom. É muito bom ser arquiteto, gente. Vocês não imaginam. Eu acho que eu não saberia ser outra coisa se não fosse arquiteta. Eu acho que eu não me vejo em outra profissão. Eu gosto muito também, assim, agora que a gente consegue, dentro da engenharia e da arquitetura, levar conteúdos muito legais também, é muito bacana. Né? Ter um conhecimento legal da profissão. E quando eu vejo esse pessoal jovem, né, indo para o mercado de trabalho, eu fico falando, cara, vamos lá, deixa eu estar do teu lado, vamos compartilhar. Deixa eu te ajudar um pouquinho. Deixa eu passar um pouquinho para você, olha, porque assim, a gente sabe, hoje, depois de tantos anos, você consegue fazer tantas leituras e você já sabe aonde vai dar errado. Em que momento da obra que vai vir o perrengue, né? Porque, assim, no projeto, quando você conhece, né, o cliente, é a paixão. Sim. Eu falo que o cliente se apaixona pelo profissional, vem aquela coisa da emoção, ai, você é maravilhoso. Quando começa a obra, tudo tá lindo, né? Na fundação, começa a subir. Aí chega o momento do estresse da obra, né, Pri? Passou uma viga no lugar errado. Ou então, putz, você sai da obra, você fala, olha, isso que tem que ser feito. Quando você volta no final do dia, o cara fez aquilo, o oposto do que você falou, né? E aí vem o problema, porque, caramba, e agora? Né? Aí começam as dores. Aí porque começa a paixão, aí vira o amor, que estabiliza. Aí começam os conflitos, é onde vem a separação, né? Então, é uma relação... Já briga todo mundo. Quem é o culpado, né? E ao mesmo tempo eu falo que é como ter um filho. Aí o dia que finaliza a obra, volta tudo normal, Exatamente. Né? Aí depois tudo passa, aí você quer começar tudo de novo, né?
tem essas É, tem isso essa analogia, eu falo, né? É bem por aí. Mais alguma perguntinha, Cris? Não? Então tá. Obrigada, Bruno, pela pergunta, viu? Um beijo para você. Então, mas de qualquer forma é tudo transformador, né? Esse podcast, ele tem a função realmente de levar conhecimento. Nós vamos trazer vários convidados, né? A gente tem aí, vai ser a cada 15 dias. Vamos trazer, além de profissionais do segmento, vamos trazer também outros profissionais, né? Porque eu acho que a construção ela é multidisciplinar, né? Então, nós precisamos aqui falar sobre psicologia, falar sobre leis, Sim. né? Falar sobre formas construtivas. Então, nós vamos ter aqui pessoas da psicologia, do direito, marketing, da saúde. Da saúde, da Da contabilidade. contabilidade. Como organizar, né, o escritório. Exatamente. Da tecnologia. Muito importante. Muito importante. Empresas do segmento da construção, né? Vamos falar sobre os materiais, porque eu acho que é importante você saber como especificar, Sim. em que momento da obra tem que ter essa especificação definida, né? Se é tudo no começo, porque assim, é muito fácil também você entregar um caderno pronto, né? Sim. Só que O que vai fazer? Para quem que vai aquele caderno? não é. Sim. Eu vejo muito que o cliente muda de opinião. Muda. E também chega um momento, poxa, vi uma oportunidade, né, de uma compra. Por exemplo, escolheu um revestimento na especificação do projeto, um cinza. Mas, de repente, ele viu um off-white com uma promoção que desconstrói tudo aquilo. Sim. Né? Ou ele não tinha noção real do espaço e aí quando a casa começa a subir, vai mudando, que né? acontece muito, né? Muito. O cliente não consegue visualizar isso. De repente, aquele espaço, nossa, mas tá pequeno, nossa, mas tá muito grande. Sim. Nossa, mas não era esse sofá que eu queria. Então, é muito relativo, muito né? relativo. E a obra é muito dinâmica. Sim. Então, isso a gente também vai falar muito sobre isso, né, Pri? Bastante. A gente trazer as empresas comprometidas também, né? Muita informação de todos os segmentos, vai ser muito legal mesmo. Tô empenhada, tô feliz. Olha, por isso que eu chamei a Pri, porque ela é empenhada, ela é uma jovem, né, e eu acho bacana porque outro dia conversando com ela, as dores são as mesmas, continuam as mesmas, quer dizer, a obra sempre será obra, tá? Temos mais uma perguntinha aí, Cris, vamos lá. O Caio Gonçalves quer saber qual a maior dificuldade que vocês encontram com o cliente no momento da venda do trabalho, projeto ou obra. Muitas dificuldades. ele entender que não é um ponto só, é um processo, é um né? processo. Que não é assim do dia para noite que eu vou conseguir fazer o projeto ou que vai tudo sair lindo. É que assim. a gente vai desenvolver alguma coisa para ele, né? Isso. É assim, Caio. Primeiro que você tem que ter o quê? Você tem que ter know-how. Né? Você tem que ter aí um portfólio, você tem que ter conhecimento. Isso é muito importante. Já começa aí para você até passar conhecimento para o seu cliente. Ele se sentir seguro na hora de você estar conversando, né? Essa apresentação. E também passar para o cliente que tem um time de projeto. Né? Você tem que entender, fazer um briefing, onde você consegue fazer toda a leitura do cliente, da família, quais são as dores, o que ele não gosta, o desejo, né? E também falar, olha, isso é viável, isso não é, porque muitas vezes o cliente quer ter 5 suítes numa casa de 200 metros quadrados, quer ter home theater, quer garagem para 4 carros, quer ter piscina. Então, assim, ele não tem essa noção. E sempre ele vai vir com a metragem, ele vai vir com um valor também, o quanto ele tem para gastar, né? Ou melhor, para investir. Qual é o budget dele? Isso é importante,
né? A gente ter essa noção de budget também. Porque não adianta, às vezes, você fazer um projeto maravilhoso e ele não ser executado pelo seu cliente. Isso vai frustrar muito, né? E o processo também, eu acho que formatação de contrato, de projeto, formatação de contrato de obra, como você vai entregar, deixar muito claro qual é a sua entrega, esse projeto, qual é o valor dele, o processo de aprovação, quais são as suas responsabilidades, deixar isso muito claro para o cliente, que é onde a gente agrega valor em tudo isso. E a obra em si também, né? Sempre a gente é corresponsável e responsável por muitas coisas. Eu acho que a contratação de uma equipe também tem que ser muito qualificada. Nós não temos hoje no mercado, temos déficit de empreitas, mão de obra qualificada, né? Então, o barato sai caro, né? Tudo que a gente vê também com diferença de mais de 20%, aí tem no produto. Sim. Então, eu acho que o relacionamento claro com o cliente e tudo muito documentado, bem documentado, porque a memória da gente é curta, a gente esquece, e também no cotidiano, né? São tantos problemas na vida do cliente, no nosso, a gente tem várias obras, enfim, várias coisas acontecendo, a gente também esquece, né? E sempre é bom trazer isso, sempre lembrar. As reuniões presenciais são muito importantes e documentar todo o processo de uma obra, né? E a conversa, o diálogo com o cliente sempre é fundamental, tá? Pri, quer colocar alguma coisa? E os projetos técnicos. Os projetos técnicos, eles são muito importantes também. E, às vezes, é nessa hora, por exemplo, da estrutura, que a gente pega... O cliente sonhou a vida inteira com estrutura metálica. Porém, o valor da metálica vai custar 30% mais do que o concreto armado. Ele está realmente sonhando com a metálica, é a realização de um sonho, ele vai bancar esse sonho, né? Então, algumas coisas assim, a gente vai conseguir chegar nessa segunda etapa. Exatamente. Né? Que é onde há a frustração, né? Exatamente. E aí culpa é de quem, no final? Do engenheiro e do arquiteto. Sempre. Então, se você não consegue realizar o sonho, aquele desejo, porque é um desejo. Tudo que a gente deseja, a gente quer, não é verdade? E se a gente não consegue, né, que é o caso de uma casa, por exemplo, isso frustra e a culpa é do profissional. Porém, se o profissional pontuar isso, deixar isso muito claro, aí já muda, porque você convence o cliente, você explica e fala. E assim, você quer? Então, vamos deixar bem claro que isso vai te custar 30% a mais. Não é verdade? Aí, obviamente, quem vai decidir isso é o cliente, né? Sim, esse é o nosso papel. É o nosso papel. Mostrar os cenários e a pessoa escolhe se realmente, né? Exatamente. Vale a pena. Exatamente. O quanto isso vai te impactar na sua vida, vai trazer realmente muitos benefícios, né? Porque, enfim, é muita história. É muita história, muito complexo, muitos detalhes, muita gente envolvida, né? Muita gente. Cada vez mais no metro quadrado, às vezes a gente tem, né, os profissionais, o arquiteto vem primeiro, depois vem os engenheiros de estrutura, hidráulica, elétrica, automação, gás, climatização. A gente tem um mundo. Sim. E uma coisa que eu acho que é muito bacana deixar registrado aqui no nosso primeiro episódio, que quando você contrata um profissional qualificado, com experiência, você não está gastando a mais. Não. Você está economizando. Mas aí também eu tenho um ponto que a gente sempre fala no escritório, que é exatamente o seguinte: não que seu projeto ou o custo da obra vai ficar mais barato. Que as pessoas também não entendem isso. Ela entende? Vai deixar de ser mais caro. Exatamente. Exatamente. Não vai ser mais caro, vai ser o essencial. Exatamente. Né? Por isso que eu falo que você economiza. Porque se não tem isso, você vai toda hora quebrar, refazer, acontecer, enfim. É bem por aí, né? É bem por aí. É construção de castelos, né? Isso. É isso mesmo. Mas é isso, né, Pri? Vamos agora nos preparar para o nosso segundo episódio. Quem será que vem aí? Vamos ver. Vamos ver, né? Quem será o nosso primeiro convidado, Isso né? Aí. Mas com certeza ele vai fazer a diferença
na vida de vocês. Porque pode construir, né, Pri? Pode construir, com certeza. É E a isso gente aí. vai ajudar. Vamos lá. Mas, Hã? antes de encerrar, a gente tem uma surpresa, né? Uma surpresa? Tem uma surpresa. Cris, Sério? Tenho. Qual? Amanhã tem um aniversário. Jura, Pri? Juro. Ai, gente. Obrigada. Então, a gente só Ai, que trouxe delícia. um bolinho pra gente. É uma canceriana mesmo, essa moça. Ela também é canceriana, Sou viu, gente? canceriana. Deu match aqui entre nós duas. Ai. Vamos curtir aqui. Ai, Priscila, só você mesmo. Ai, olha só, obrigada. Pra quem arquitetou muitos sonhos, né? Puxa, Um feliz novo ciclo. obrigada. Eu te desejo Você isso. me emocionou, gente. Eu não esperava por isso, não, viu? Eu não sei se a gente vai comer bolo aqui, mas... Lógico que vamos comer depois que a gente Não, terminar o isso nosso aí. episódio. É, Obrigada. nada. Você é muito especial. Gente, eu acertei em convidar a Priscila, viu? Sabia. Eu Acho tenho, que não. assim, eu tenho um feeling que eu sei quando é e quando não é. Pri, que venham Vamos juntas, muitos pontos Muitos. construir com a gente. Obrigada, Nada. gente. Bom, encerramos por aqui, Boa porque noite. eu vou cantar parabéns. Vamos. Lógico, vamos, né? Vamos. E vamos deliciar. E também quero tirar fotinho, porque, gente, é lindo demais meu bolo. Olha só, Cris, dá um close no meu bolo. Olha que lindo. Amei. Arquitetando sempre. Muito obrigada. Muitas emoções. É isso aí, pessoal. Encerramos o nosso Obrigada a todo mundo. primeiro episódio. Isso aí. Deixa o like, né? Deixa o like. Se inscreve no Instagram. Se inscreve no Instagram canal, no canal. também. Pri, fala o seu Instagram, por favor. Meu Instagram é @prigervásio, engenheira Pri Gervásio. Muito bem. O meu é carlapimentel.arc. Segue a gente nas nossas redes sociais. Façam perguntas, tá bom? Estamos aqui para fazer a diferença e também queremos escutar, né? Opiniões, enfim, compartilhe com a Sim. gente dores, opiniões, experiências. Um tema que eles Ah. achem legal a gente trazer, né? Exatamente, um tema legal. Tema bem Estamos legal. aqui para fazer a diferença. Isso aí. Beijo para Boa noite. vocês. Boa noite, Tchau. pessoal.